e da empregada, e que esse valor recolhido agora em abril de 2006 vai a R$ 60, um aumento de 102%. Então, o empregador... Mas a pessoa está lascada, no caso da causa, porque ela está há 13 Se anos. a empregada está com ação na justiça, está lascada feia. Então, primeira coisa, assine a carteira a partir de hoje. Com relação a isso daí... Esse aqui fica só com anos de trás. Não, mas aí eu pego, dou exemplo. Fica com 5 anos de confusão para resolver. Olha, no livro eu ensino passo a passo como reconstituir esse caso. Por que só 5 anos ela está presa? Porque a lei trabalhista, qualquer reclamação trabalhista, ela retroage os direitos a 5 anos. Isso é lei. Agora, a pessoa, quando sai do emprego, ela tem até 2 anos para entrar com a reclamação, senão prescreve. Tudo isso é abordado no livro. Luiz Augusto, por exemplo, no cartório, pedir a essa pessoa... Eu dou uma sugestão no livro nesse aspecto. Como seria isso? A colocação no livro é o seguinte, olha, para que as pessoas que hoje querem regularizar a situação de suas empregadas, a sugestão qualquer, olha, se for recolher legalmente, é um absurdo e inviabiliza. Porque, inclusive, tem a parte da empregada, que ela teria que arcar, concorda? A empregada é uma parte do INSS. Claro. Empregada é outra parte. A lei diz isso. E a empregada não vai ter a condição de descontar o INSS mês a mês em retroativo. Então, qual é a proposta? Olha, o empregador faz um acerto, registra em cartório e dali para frente está valendo. Dali para trás, não. Então, que a Previdência deu uma passa então, tem uma saída, né? Mas ela tem que reconhecer. Porque uma coisa é fazer isso e amanhã o juiz te condenar. Esse que é o problema. O problema é lei, outra coisa é interpretação judicial. O Luiz Augusto... Agora eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença legal entre uma empregada doméstica e uma diarista? O que diferencia? Não, a diarista, primeiro, que ela não tem vínculo empregatício, ela não é empregada. Sim. Eu, no livro, inclusive, eu chamo quem contrata um diarista de contratante. Que contrata... Mas existe um período? Não, você não precisa contratar período. uma vez por semana, digamos. Não, o que existe é um equívoco, eu diria, do judiciário brasileiro, dentro de um paternalismo exagerado, que ele considera, alguns juízes consideram o seguinte, olha, vamos ter um diarista que vai uma vez por semana na minha casa. Primeiro que eu não vou toda semana contratar um diarista, senão toda semana você trocar a chave. Então essa diarista está comigo há 10 anos. Tem juiz que considera o seguinte, olha, ela tem direito ao trabalhista, totalmente equivocado. Porque ela, além de trabalhar na minha casa, trabalha para mais 5. E ela ganha por mês, de repente, 1.200, compra uma doméstica, que tem carteira assinada e fica de segunda a sexta, ou segunda a sábado, ganhando salário mínimo. Então, o judiciário, os juízes trabalhistas têm que entender o seguinte, diarista é diarista. Mas o que o judiciário entende? Não, eles entendem o seguinte, que pelo fato de ser uma pessoa que ficou vários anos, há um serviço contínuo. Então você tem que demitir de tempo, você tem que demitir a proposta é essa, mas é uma coisa equivocada, é uma coisa absurda. Olha que coisa louca, né? No país da confusão toda da pauta do emprego, então de ano em ano você demite a socialista. Por de 6 em 6 meses para você não cair nessa lei. É até interessante sua pergunta, Daniel, pelo seguinte, no livro eu dou uma súmula do ministro do TST, o Emanuel, que houve uma ação trabalhista de uma diarista no Maranhão, que foi até o TST, que foi do nosso período de trabalho. Ele negou e ele dá o parecer. No livro está a súmula dele, para provar para vários juízes, que às vezes dão interpretações equivocadas, que diarista é diarista. Agora, o contratante tem que tomar o seguinte cuidado, pagar no dia da diária. Segundo, pegar recibo que pagou. Se ele não fizer isso, ele está totalmente sem documentação. Agora, pergunta Luiz Augusto, São Luís do Maranhão, vou conseguir. Gostaria de saber se a empregada doméstica pode trabalhar sem carteira assinada, mas com um contrato de trabalho, trabalhando apenas 4 horas por dia. Não. Qualquer juiz vai pegar ele no pé. Então, se ela vai todo dia na casa dele, ela é um empregado doméstico. O que ele pode fazer é ter um salário proporcional à jornada de trabalho. Isso também no livro é mostrado até como se calcula. Queria saber, essa é a Thelma Costa de Santos, em São Paulo, queria saber o que a lei exige que paguemos aos nossos auxiliares e que é opcional. Férias é mesmo apenas 20 dias? Não. Se moram conosco, temos que pagar transportes? Não. Então vamos lá, boa pergunta. Quais são os direitos de um empregado? A empregada tem direito a férias de 30 dias, inclusive aqui tem um anexo, que é uma legislação. Tem essa história de 20 dias, não sei o quê, o que é isso? Olha, me desculpe. É um boato? Não é um boato, não. É que nossos legisladores, e aí é uma crítica para que eles corrijam, e no livro eu falo textualmente o seguinte, não falo pelo amor de Deus, mas é urgente que se corrija uma lei que a lei
Posso ler, é um parágrafo, só para você ver o absurdo. Mas é férias de 30 dias, mais abonos não Olha, ter, eu vou te ler o absurdo. Não é isso? Isso aí. Que tem que pagar? Tem que. Tem que pagar 30 dias nas suas inteiras. 30 dias mais abonos não ter. E ele pode até E comprar essas 10 férias dias. tem que ser de uma vez só? Mas ele Você pode dar uma semana agora, Não. você vai viajar 2 semanas depois, não? Excepcionalmente, mas aí tem que ter um motivo que justifique. Você poderia quebrar as férias em 2 períodos de no mínimo 10 dias. Mas é uma situação de doença, uma situação que justifique quebrar as férias. Aí você tem As que férias pegar têm que ser corridas. emprego. Lógico, né? E como é que você vai pagar para a pessoa se você deu 10 dias para ela? Não, existe o doméstico legal, ele calcula, ele prepara o recibo para o empregador. Sim, mas Porque, olha, como é que... Não, se calcula 10 dias, se calcula o INSS proporcional, se calcula um terço proporcional, e os outros 20 dias, vamos supor que vai tirar 20 dias depois. Da mesma forma, se calcula 20 dias, com mais um terço. Você pode quebrar em até 3 períodos de 10? No máximo em 2 períodos, sendo que o mínimo de cada período é 10. Só que, para isso, tem que ter um motivo que justifique. Não é pegar a palavra, vou te quebrar para os 2 períodos. A lei não permite isso. Me permite eu ler um parágrafo de 3 linhas para você ver qual é o problema dessa lei? Tudo bem. Decreto 7185 de 9 de 3 de 73. Artigo 6º. Após cada período contínuo de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família, a partir da vigência deste regulamento, o empregado doméstico para juiz até